Bem-vindo ao Mundo Livre. Hoje nós vamos falar sobre a guerra civil na Síria. Estão comigo na bancada Duda Teixeira e Vilma Grzinski. Vilma, quem está ganhando a guerra? Se é que dá para dizer isso? Está ganhando essa etapa, porque um dos problemas dessa guerra é que ninguém consegue ganhar, porque as guerras geralmente acabam porque um dos lados ganha ou se impõe militarmente ou tem um acordo político internacional que até hoje, já mais de 5 anos, isso não aconteceu. Quem está ganhando, incrivelmente, é essa fase que no momento está concentrada em Alepo, né, uma parte pequena de Alepo, mas importantíssima, e quem está ganhando é o Assad, ou seja, o presidente sírio, as forças que são favoráveis, ou que até, na verdade, comandam esse contra-ataque aí, que ele tem os seus aliados vitais, então ele tem no momento a Rússia, que está apoiando com bombardeios relativamente intensos, porque é uma cidade, então qualquer bombardeio numa cidade tem efeitos, como se diz, os efeitos colaterais são devastadores. Tem o Irã, que também ali desde o começo organizou, sempre apoiou, e apoiando até com a presença de assessores militares. Tem o Hezbollah, que são os xiitas libaneses, e tem milícias xiitas também que vieram do Paquistão e do Afeganistão. O que está fazendo a diferença nesse momento realmente são esses bombardeios, que a gente até, quando você vê, como é possível continuar vivendo sob bombardeios contra prédios, instalações civis, mas a ideia é justamente essa, tornar a vida tão impossível que daí abre um corredor ali, escapam, se entregam, vão para outra região. Os rebeldes que são em Alepo, forças rebeldes diferentes ali, tem aquele balaio de forças diferentes, mas basicamente hoje na Síria, o que existe hoje na Síria, assim, são os islamistas, que são de diferentes denominações e grupos, sendo o mais extremo de todos, que é o Estado Islâmico, que não está envolvido em nenhuma medida importante em Alepo, e os outros, que são os xiitas, mesmo os sunitas, que não são simpáticos às diferentes forças contra o Assad. Só para relembrar, essa guerra também, de uma maneira muito marcante, é xiitas contra sunitas, com os semitons de cinza aí que tem, né? A gente sempre tem medo de simplificar em excesso, porque é uma situação complicada, mas hoje quem está ganhando, resumindo, é o Assad, é o Irã e é o Putin, que tem uma política aí agressiva, extremamente agressiva, de definir as coisas ali no campo militar, nessa região, porque a Síria, devido ao fator populacional e outros fatores, você não vai ter uma definição militar que abranja o país todo. Duda, qual é a situação em Alepo? Quer dizer, Alepo é essa cidade em que concentra praticamente quase todos os grupos envolvidos nessa guerra. A Vilma falou que o Estado Islâmico, muito marginalmente, ali tem uma área mais afastada de Alepo, que ainda tem um pedacinho que ainda é atribuído ao Estado Islâmico, mas é quase nada mesmo.
mas é o lugar onde estão todos contra um e um contra todos, né? Qual é a situação atual em Alepo? Acho que dá para explicar um pouco geograficamente. A porção leste da cidade é onde estão acontecendo esses bombardeios que a Vilma fez referência. São caças russos, helicópteros do Assad que estão o tempo inteiro jogando bombas e tal, e essa população está cercada, né? Ali tem entre 250 mil e 300 mil pessoas vivendo, né, nessa parte de Alepo. Uma outra parte que a situação 1,5 milhão mais ou menos de pessoas que não estão passando por... Obviamente estão sofrendo com a guerra, mas não nesse ponto que está essa população no leste. Essa área é a área que é dominada pelo governo de Assad? Essa área de 1,5 milhão. De 1,5 milhão, que não está sendo tão bombardeada. A outra área são as piores histórias que a gente ouviu, que é essa área de leste, que é aquele garoto que foi colocado na ambulância, enfim, bombardeios contínuos de hospitais. Prédios residenciais que desmoronam, e toda hora a gente está vendo ali, tirando criancinhas, tirando moradores. Hospital pediátrico, né, bombardeado. Agora, deixa eu entender uma coisa, vamos tentar imaginar a seguinte situação. Nós temos uma mesma cidade, em que uma parte está sendo mais atacada, a outra parte a vida não é das melhores, mas também não é tão tensa como na outra. O que impede as pessoas que vivem nessa parte atacada de se mudar para outra parte? E outra pergunta, o fato da pessoa estar na área atacada significa que ela é necessariamente simpática àquele grupo rebelde que está ocupando aquela área? Vilma? Só para a gente deixar ainda mais complicada a situação. Não, mas você acaba simpatizando com quem está atirando. Às vezes... Você já teve em lugar assim, você também, Duda. Quando tem alguém jogando bomba em você está sempre perguntando, cadê o outro lado? Cadê os outros lados que não estão respondendo? Você não pode dizer de forma alguma quem a população civil apoia, embora essa seja uma guerra civil. Inclusive porque existe uma divisão entre a população. Como a gente lembra, são sunitas e xiitas, mas do lado dos xiitas também tem os cristãos, as diferentes denominações cristãs, e tem sunitas também que continuam vivendo sua vida. Pode ser contra o Assad, mas não estão se manifestando, não estão pegando em armas. Agora, de alguma maneira, Alepo hoje tem um fator assim meio Beirute, do tempo da guerra civil no Líbano. A população a população dessa parte que está sendo atacada pelo Assad, com o apoio dos russos, essa população está hoje essa população está, de certa forma, isolada, que é o que se imagina que eles vão abrir um corredor aí para sair, porque a tática é exatamente essa. Não é terra arrasada, é cidade arrasada. Para acabar expulsando esses rebeldes, que são várias forças diferentes que são contra o regime do Assad. E Duda, esses rebeldes são os tais rebeldes apoiados pelos Estados Unidos, ou é um balaio de gatos um pouco mais complicado? Bom, tem muito a Al-Qaeda, né, que luta, enfim, fez atentados, luta contra os Estados Unidos, mas é um balaio muito grande, né? Tem gente ali que, quer dizer, imagina que a guerra acabasse hoje, você não sabe, começa uma outra guerra entre eles, né? Uhum. Mas ali tem, quer dizer, tem esses grupos que são... Tem curdos, né? Tem curdos lá também. Tem Al-Qaeda, você tem rebeldes que as pessoas falam assim, rebelde mais moderado, né? Talvez menos radicais, né? Lutando livre do Exército Livre da Síria, né? Você estava comentando antes do programa sobre uma declaração do Kerry, que falava sobre quem que os Estados Unidos apoiam, quem não. Como é que é isso? O Kerry foi... John Kerry, secretário de Estado? Numa reunião na ONU, gravaram ele sem ele saber, ele estava conversando com os sírios, e os sírios estavam pedindo maior presença americana, porque os Estados Unidos se limitam a bombardear ali, né?
E o Kerry falou assim, estava falando um pouco da dificuldade que é de você realmente ajudar os grupos, né? Então, tudo bem ajudar um grupo que luta contra a Al-Qaeda, né? Na cabeça do Kerry, ou ajudar um grupo que luta contra o Estado Islâmico, porque tanto a Al-Qaeda quanto o Estado Islâmico estão lutando tem entre os alvos os Estados Unidos. Mas se for um grupo para lutar contra o Hezbollah, que é ajudado pelo Irã e é xiita e tal, já não faz sentido para os Estados Unidos, porque o Hezbollah não está querendo atingir os Estados Unidos. E se o grupo combate tanto o Estado Islâmico quanto a Hezbollah, então já não pode, já exclui, é isso? E aí, enfim, na verdade, essa cena mostra um pouco como os Estados Unidos realmente não conseguem interferir, eles têm medo até, né, porque é óbvio que você dá a arma para alguém, essa arma pode acabar na mão do outro e tudo mais. Porque é uma situação infernalmente complicada. Enquanto você comenta isso daí, eu sei que você quer falar algo sobre isso, a gente aproveita e já mostra um vídeo que mostra soldados americanos ali que acompanham grupos rebeldes, alguns rebeldes sírios, e eles estão saindo de uma cidade ali perto da fronteira com a Turquia, e a população em volta, na verdade, são grupos islamistas que atacam e ofendem e tal, né? Vilma, então essa situação mostra isso que você estava falando, né? Aí dizem que foi meio armado, mas não é, isso poderia acontecer perfeitamente, porque, retomando a ideia de que é infernalmente complicado para os Estados Unidos, que tentaram organizar várias vezes grupos rebeldes, digamos, sanitizados, ou seja, aceitáveis. E, na verdade, eles não conseguem, porque ou eles são irrelevantes, ou são minoritários, ou falam que aceitam aqueles princípios ali e imediatamente aderem, porque tanto que você vê que no final você tem uma situação maluca, que é que o Kerry, com toda razão, e a diplomacia americana tenta evitar, e que é impossível, quer dizer, como que os americanos podem, no final das contas, estar ajudando grupos que ou são filiados ou têm total simpatia, digamos, à ideologia islamista, ou Al-Qaeda, tanto que eles mudam de nome, chamava Al-Qaeda, depois Al-Nusra, agora é Frente, não sei o quê. E até a última mudança assim, foi endossada pela Al-Qaeda. Falou, não, pode mudar, sim, nós apoiamos. Então, a gente voltou a falar de Al-Qaeda, porque em várias regiões eles estão, de alguma maneira, ressurgindo. Por quê? Porque tem militante que vai do Paquistão, do Afeganistão, porque tem dinheiro da Arábia Saudita e dos outros países do Golfo que estão envolvidos numa guerra que eles acham, lembrando que eles acham que é uma guerra de sobrevivência, que é entre o Irã xiita, que é minoritário, mas está demonstrando uma enorme capacidade de definir as coisas ali no campo político e militar, e essa aliança sunita, que é a Arábia Saudita, os países do Golfo, a Turquia, que agora assumiu um papel completamente único e às vezes age em coordenação, e agora com essa recomposição das relações com a Rússia, agora a Turquia está tendo um papel que tem gente que fala assim, bom, vamos parar aqui e ver exatamente o que eles estão fazendo. Duda, a Vilma falou sobre essa recomposição da relação da Turquia e com a Rússia. É interessante lembrar que até recentemente havia caças russos que estavam bombardeando a Síria, invadindo o espaço aéreo turco e sendo abatidos pela Força Aérea Turca. E aí Putin e Erdogan ficavam se espezinhando e assim por diante. Foi um caso o suficiente para Rússia e Turquia. Um foi abatido, teve outros que foram ameaçados e tal. Para chegar à beira da ruptura. Da ruptura, e agora estão juntos. E outra coisa surpreendente, Duda, é que o Putin havia anunciado que ele iria ia fazer uma retirada militar, né? Sim. E não se fala mais nisso. Afinal, como é que se pode entender aí as
as estratégias do Putin nesse sentido? Uma coisa em relação ao Erdogan, o Erdogan ele está já há muito tempo ficando mais autoritário e se aproximando cada vez mais do Putin e se afastando mais da Europa e dos Estados Unidos, né? Quer dizer, a gente pode complicar, claro, tem uma base, os Estados Unidos estão usando uma base ali na Turquia, mas eu acho que o movimento de longo prazo do Erdogan é realmente se aproximar da Rússia, né? Então, essa coisa de que derrubaram um caça russo é uma coisa que foi abafada, quer dizer, teve um problema ali, mas isso acabou e aí eu acho até que os pilotos ali foram penalizados e tudo mais por ter derrubado esse caça, né? Agora, do ponto de vista da Rússia, é uma questão que tem um oportunismo, que é uma vez que os Estados Unidos não estão com essa... Eu falei que eu citei o Kerry, né? Não tem essa vontade de ir lá interferir, mandar gente e tal. A Rússia está tomando esse vácuo e está estendendo a influência dela, tanto para a Turquia, quanto para a Síria, quanto para Israel, quanto para o Irã, né? Quer dizer que o Putin ele tem muito mais flexibilidade para jogar as cartas na mesa segundo os interesses dele, né, Vilma? E tem um outro interesse geoestratégico mesmo, que é o gasoduto. O gasoduto que passaria pela Turquia e o que é a Rússia hoje? A Rússia vive do que tem debaixo da terra, né? Essas fabulosas reservas de gás, que inclusive é o que mantém a Europa iluminada e quentinha, é isso. Agora tem o problema, como esse gás chega. Então tem o gasoduto ali que atravessa a Ucrânia. Se o Putin, que também tem esse confronto na Ucrânia, se ele desliga o gás da Ucrânia... A Angela Merkel congela. Congela, e ele não tem interesse. Então, assim, o interesse geoestratégico sobre esse gasoduto que criaria um caminho alternativo para o gás que vem da Rússia é enorme. Então, o que o Putin faz? Ele joga de acordo com os seus interesses e sem avaliação do que são os resultados. Os resultados, em geral, são para o mal, né? Mas ele joga brilhantemente. Isso mostra porque ele tem essa margem de manobra que ninguém mais tem. Ele pode falar num dia que está tirando as forças da Rússia, e ao contrário, aumentou a participação, a intervenção russa na guerra civil na Síria, aumentou a ponto de... e ele tem a capacidade, que é uma coisa que existia desde o começo, porque qual teria sido, tempos atrás, que hoje é impossível, seria uma alternativa para proteger minimamente essa população síria, com essa enorme quantidade de gente que ficou sem casa, ou que foi para outros países, ou que está dentro da Síria, mas longe das seus lugares originais, seria fazer uma zona de exclusão aérea. Então, criar zonas de proteção ali para a população civil. Isso, hoje em dia, é praticamente impossível. Você não vai... O Putin, desde o começo, porque a Síria sempre teve uma aliança grande com a Rússia, mas quando ainda dava para negociar, isso teria sido possível. É uma coisa complicada, mas hoje... Hoje já não mais. Hoje o que você está vendo é cada vez mais difícil, porque teve ali um cessar-fogo que todo mundo sabia que não ia dar certo. Não ia dar certo, mas tem que fazer uma encenação. Nós estamos tentando fazer alguma coisa. E hoje, imagina, o Putin está ganhando. Ele está no momento, ele está ganhando. Imagina se vai ser feito, se ele vai concordar com alguma coisa que diminua a sua liberdade de movimentos, não só na Síria, como ele joga ali na região toda, né? Na região toda. Então, isso é por causa disso que, no momento, não é que a coisa tinha esperança de um acordo, eu acho que não tinha, mas no momento a coisa piorou, né? Tudo que pode piorar sempre piora, né? Duda, só para encerrar, vou fazer uma pergunta para o Duda e uma pergunta para a Vilma.
Duda, o que o Trump e a Hillary dizem sobre a Síria ou prometem em relação à Síria? Pelo que se sabe, aí, já foi perguntado esse tema, inclusive, no último debate. O que os dois dizem? Eu acho que a Hillary, eu acho que tem uma ideia de... Eu acho que a Hillary não vai mudar muito, né? O que já está sendo feito. Então, ela tem um pouco de cuidado e ela diz isso para o Trump, né? Quer dizer, as coisas têm que ser melhor analisadas, mas com cuidado, porque o Trump, agora vamos lembrar que o Trump, por sua vez, também é um grande admirador do Putin, né? Eu acho que o Trump, quando ele aparece, parece mais um saudosismo de quando os Estados Unidos eram mais fortes nessa região do mundo, né? Tá. Vilma, agora para encerrar, a gente tem um vídeo interessante de uma balada, de uma rave em Alepo, né? Como é que a população, enfim, lida com esse limiar aí entre vida e morte no dia a dia? Bom, primeiro que essa população está do lado que não é o lado que está sendo, que está sob bombardeio. Tem alguns ataques rebeldes, mas justamente essas forças rebeldes não tem capacidade de atingir esse lado. Segundo, que é o princípio que sempre, que durante anos esteve em vigor no Líbano. No Líbano você tinha uma proximidade, em Beirute você tinha diferença de algumas quadras, de um lado tinha, assim que podia acender uma luz, mesmo quando não podia. Agora, esse vídeo é possível que tenha sido uma coisa de propaganda do governo. Do governo sírio, mas é assim que as pessoas vivem mesmo, e relembrando aquilo de guerra civil. Essa gente que está nessa balada está dizendo de uma maneira bastante veemente que não quer saber de viver sob o controle dos islamistas, onde nada disso pode acontecer. E é isso. A Síria, como a gente só vê o lado da guerra, a gente não vê o lado a gente só vê o lado da guerra porque é o lado chocante onde estão as coisas, mas isso, é assim que se vive mesmo em países divididos, onde algumas áreas são protegidas, ou mesmo que tenha atentados, carro-bomba, atentados suicidas, são áreas mais protegidas. Onde a vida, né, onde se pode morrer, onde se pode estar morrendo, também se está vivendo, né? É uma coisa que... E quando você vive sob risco, você tem mais vontade ainda... De se agarrar ao que dá normalidade. De normalidade, ou de desestressar. Exato. Ou de ir para a balada, porque o pessoal jovem ainda não precisa de muito motivo. Não precisar usar burco e assim por diante. Muito bem, este foi o Mundo Livre, toda terça-feira em TV já. Até breve.